Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui nesse tempo frio, não é? Para conversar mais uma vez com a Cissa Vilhena, uma das psicólogas da Casa da Barão. E hoje nós vamos falar sobre o filme Inocência Roubada. É um filme de 2018, um filme francês. E o nome original, Le Chatouille, em tradução para o português, é Cócegas. Então, a gente lembra aqui, como lembramos também no nosso post no Insta da casa, que pode haver gatilho, porque o tema do filme aborda abuso sexual infantil, mas é um tema importante para nós conversarmos também, né? Então, eu vou convidar a Cissa. Oi, Cissa, boa Olá, noite. tudo bem, Tânia? Tudo bom? Eu estou bem, Cissa. Eu estava já antecipando aqui sobre o tema do nosso filme hoje, Inocência Roubada, lembrando que é um tema que pode mobilizar algumas emoções. Então, a gente avisou, fez o aviso de gatilho também no nosso Insta. E a gente vai conversar, então, sobre os aspectos psicológicos presentes neste filme, o perfil dos personagens. É um filme francês, que o nome original é Le Chatouille, Cócegas, não é? E a gente... Você está me ouvindo bem? Tô. Uhum. E é um filme de 2018, ganhou alguns prêmios também, prêmio de melhor roteiro adaptado, de atriz coadjuvante, em Cannes, né? Eu vou até ler aqui, só para não falar, Andréa Bescon, que ganhou como roteiro, né? Também adaptado, ela e o marido roteirizam e dirigem, que o marido é o Eric Metayer, que faz o professor dela em uma das cenas do filme, e a atriz Karen Viard, que ganhou o prêmio de atriz coadjuvante também pelo filme. Então, vamos começar, Cissa? Comecemos, né? Comecemos. Bom, esse é um filme de grande impacto, né? Eu tinha me proposto achar um filme leve. Eu tinha pensado no Little Miss Sunshine, né? Falei, tá tendo coisa Sim, muito pesada, né? Vamos por aí o Little Miss Sunshine. Mas não achei nenhum lugar assim que estivesse passando. Achei que ia ser difícil para as pessoas assistirem. E aí acabei caindo nesse aqui que é pesadíssimo, né? Que é a história da própria atriz, né? A personagem que interpreta ai, gente, como é que ela a chama? A Odete. Odete, né? A personagem que interpreta a Odete, que é a bailarina, e que escreveu a história, que escreveu a peça de teatro, ela foi vítima desse abuso sexual. Quer dizer, ela está ali tentando elaborar, né, essa experiência super traumática pela qual ela passou, né? Então, o filme é muito interessante, né? A parte das coreografias, assim, ela é muito impactante. E ele já começa, né? Assim, pá, né? Ele Direto já no começa tema. com abuso, né? Os outros dois que a gente viu, né? Vamos aqui apresentar como as pessoas vivem, como elas estão, né? Não, aqui nesse já vai direto, né, para a história do abuso sexual, começando, na verdade, com a Odete no escuro, né, dançando ali sozinha, uma dança que é uma dança desarticulada, né, que mostra muito mais assim o sofrimento dela e essa falta de palavras, né, para expressar o que ela sente. Em vários momentos do filme ela diz, né, eu não falo, eu danço, né? Então, essa primeira cena dela, que é uma cena de desespero, né, e de solidão absoluta, no escuro, ela remete um pouco assim, a coisas que estão no inconsciente. Né? A gente entende o inconsciente como escuro, como sem luz, né, em oposição a representações da consciência que são
representações de sol, são representações solares, né? A ideia da consciência é trazer a luz, né? Então, essa primeira cena dela ali sozinha, no escuro, se debatendo, né? É uma dança que é praticamente um se debater, ela já caracteriza aí esse sofrimento da personagem principal, né? O Posso, nome posso fazer, posso fazer aqui só um complemento que a gente tinha conversado, inclusive, quer dizer, essa dança, depois ela vai mencionar, né, mas o filme já traz no início, aquele estilo que surgiu nos anos 90, crump, né, que fala é conhecida como a dança da raiva. É a dança de rua, que expressava toda a raiva e frustrações né, de um número de pessoas jovens que se manifestavam e se expressavam nas ruas. Inclusive o nome do filme em francês, né, seria As Cócegas ou A Dança da Raiva, né? Então isso já vem anunciado assim no próprio título, né, do filme, né? E essa relação luz e sombra, né, ela é muito frequente na mitologia, nas obras, é um recurso que se usa muito, né, inclusive nos filmes. E eu, particularmente, eu gosto muito do mito do Ícaro, né, porque o Ícaro quer chegar perto do sol, né? Então, ele cria ali, né, o pai, o Dédalo e ele fazem as asas de cera e o Dédalo aconselha ele, né? Não chegue muito perto do sol, né? Mas Sim. Ele, como todo jovem, impetuoso, ele vai lá e chega, e as asas derretem e ele morre. Né? Essa é a história. E uma das interpretações do mito, porque existem várias, mas uma delas é que a gente não pode chegar muito perto da verdade. Né? Que se a gente chegar muito perto da verdade, a gente não sobrevive. Né? Mas aqui, no caso, não é isto, né? É trazer à luz algo que precisa ser denunciado, é algo que precisa ser expresso e que está ali, né, confinado, né, vamos dizer assim, no inconsciente. Né? Bom, então a gente tem essa primeira apresentação, que é a Odete se debatendo no escuro sozinha, e em seguida, né, vem a explicação de por que ela está assim. Né? Ela é uma menina que está ali desenhando, né, e vem um melhor amigo dos pais e a convida, né, a uma brincadeira com bonecas em que ela seria a boneca. Né? E aí eles entram, eles atravessam essa porta, né, uma porta toda rosinha, com florzinhas e tal, que é a porta do banheiro, e eles entram ali, a gente já entende o que vai acontecer, e só que ela não sai mais, né? Em nenhuma outra cena a gente vê a Odete menina saindo, né, daquele ambiente em que ela foi molestada, sexualmente atacada. Né? E o título, né, também já diz cócegas, né, que era a desculpa que o adulto usava para fazer aí as brincadeiras sexuais, né? Nós vamos brincar de fazer cócegas, né? Então, essa primeira cena, né, ela já anuncia aí o que está por vir, né? É uma menina que é criativa, né? Uma menina que dança, uma menina que desenha, né? Que é levada, né, para uma situação de agressão que ela guarda em segredo. Né? E que, com o passar do tempo, possivelmente, né, com diferentes mecanismos de defesa, isso foi ficando afastado assim, da consciência. Né? Então, no começo, assim, a gente pode até entender que ela entendia como uma brincadeira, mas, com o passar do tempo, ela começa a entender o que aquilo é, aquilo machuca, né? Mas ela não tem um ambiente, né, que esteja atento, porque ela dá sinais, né? Ela dá sinais Sim. de que algo está acontecendo,
mas a mãe é totalmente autocentrada, não presta atenção nela. O pai percebe, mas nega, não quer ver, o que é alguma coisa também que é muito comum, né? As Sim, pessoas não quererem ver que o abuso está acontecendo, né? sim. E Cissa, que ela expressa no filme como a história dela, nessa adaptação, e é como você falou, né? É muito comum essa mesma forma, né? Quer dizer, aquilo que o filme mostra é aquilo que a gente, hoje, cada vez mais, tem evidências, até pelas denúncias que começam a ser feitas a partir de um determinado momento na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, é bem essa forma, né? Essa família que não consegue ver, né? Vê, mas não vê, né? uhum, uhum. Sim, sim. Inclusive assim, né? Existe hoje em dia muita ênfase, né, no preparo de profissionais que têm contato com as crianças, né, que eles estejam atentos aos sinais, que às vezes, né, na casa as pessoas não percebem, mas os professores, principalmente, né, porque a criança expressa muito isso pelo desenho. É impressionante Sim. como, quando você tem uma denúncia de abuso sexual, como logo você pede o desenho, porque ele costuma ser muito explícito, né? Quando existe quando a denúncia é verídica, né? Quando ela não é, também o desenho vai mostrar, entendeu? Não, é claro que um desenho que não mostre o abuso sexual não quer dizer que não tenha havido, né? Precisa de uma investigação a Quer dizer, mais, né? tem que ir pelo sinal positivo, né? Quer dizer, quando, ó, aqui está aparecendo, né? Porque às vezes a criança não percebe que é um abuso, né? Às vezes é uma pessoa muito chegada, que tem aquelas brincadeiras e tal, a criança não percebe que é um abuso sexual. Então, isso não vai aparecer, né? Porque ela Uhum. não sente assim. Mas a partir do momento que ela tem um estranhamento, né, com aquele tipo de toque, aquele tipo de contato, os problemas psicológicos vão tender a aparecer e é muito, quer dizer, um dos primeiros sinais é que a criança muda de comportamento, né? Então, né, no caso da Odete, é bonitinha assim, né? Que ela faz muito assim, né? Que é assim, eu não posso É, contar. Tem alguma coisa que está acontecendo e eu não posso contar, né? é. E aí é interessante, né, uma metáfora que tem no filme, que é a metáfora do Lago dos Cisnes, né? O tempo todo eles falam, o seu nome é Odete, né? O nome da personagem principal ali do Lago dos Cisnes, né? Então eu peguei aqui mais ou menos a história do Lago dos Cisnes, que é o seguinte, vou olhar aqui na minha colinha aqui no computador, né? Ele vai Sim. contar a história da princesa Odete, né? Que é uma jovem que foi aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro von Rothbart, né? Então, ela vive em torno de um lago que foi formado pelas lágrimas da mãe dela, né? Uhum. Durante o dia, como cisne, né? E algumas horas da noite ela toma a forma humana, né? Lembra um pouco ali o feitiço de Áquila, né? Que tem essa mesma temática, né? Um animal durante o dia e, às vezes, uma forma humana à noite, né? Então, assim, isso já indica muito assim essa desumanização, né? Sim. Da vítima. Essa é a metáfora, né? Assim como a Odete do Lago dos Cisnes, ela foi desumanizada pelo feiticeiro, né? A Odete também foi desumanizada pelo Uhum. Gilberto, né? Ela e a irmã dele, né, que aparece no final, que também sofreu abuso, né? E uma moça com muito menos recursos, né? Ela tem um impacto também muito grande, né, dessa experiência. Bom, o que que Sim. acontece então no Lago dos Cisnes, né? É que para se libertar do feitiço,
né? Ela precisa que um jovem admirador, né, a beije e traga amor e fidelidade, etc. Também é um tema recorrente, né, nos contos e nas histórias. E caso ela seja traída, ela vai permanecer como cisne para sempre, né? Uhum. Aí tem o príncipe que aparece, que é o príncipe Siegfried, que no aniversário de 21 anos ele se depara com cisnes, e ele fica encantado, e ele perde a hora, e aí ele chega a ver a Odete em forma humana, né? Se apaixona por ela, ela conta, né, o que vai acontecer, o que aconteceu com ela, e ele então quer matar o feiticeiro. Só que se ele matar o feiticeiro antes do feitiço ser desfeito, o feitiço vai durar para sempre e não vai mais poder ser desfeito, né? Então, então é isso, né? Ele tenta acertar o feiticeiro, mas ela se coloca na frente e ela é atingida, né? Bom, então, qual é Posso só, que eu fico aqui no Ciricutico. Quando você fala do Gilbert e ele diz para ela no filme, né? Ele diz para Odete, menina, que ela é uma ótima bailarina, né? Será ótimo você ir para o conservatório, quer dizer, ela vai estar mais longe dos pais ainda, né? Mas também ele diz assim, mas para tudo é preciso se esmerar muito. Ele fala uma coisa assim, que eu não sei se é bem esse verbo, mas ele ali, né, naquela cena, gente, não tem como não deixar de dar alguns spoilers. Me fez pensar precisa se esmerar, né? Precisa se dedicar. E aí me remeteu à prática dele com ela, né? E não sei se você acha que a minha percepção faz sentido ou não, né? Porque eu me lembro bem da cena que ele fala, ele está no carro com ela, buscando ela na escola. Ele fala, eu preciso se esmerar. E ele está abusando naquele momento, né? Então me fez pensar nisso. Quer dizer, por meio de algo que ela tem paixão, que é a dança, ele traz esse aspecto. Precisa se esmerar. Você é boa bailarina, mas precisa se esmerar. Então, para mim, ficou assim essa impressão do ato em si, ou seja, da colaboração dela com ele naquilo que ele trazia, propunha para ela. Eu não sei, foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando você falou desse momento, agora eu me lembrei disso. Então, isso faz parte da psicologia do pedófilo, né? Porque ele traz distorções da realidade, né? Em que ele se convence que a vítima quer. Quer, Né? exato. Né? Quer dizer, isso faz parte do processo de desumanização, né? Também. Sim. Porque a vítima ela não é vista como alguém com vontade própria, né? É vista como alguém que vai corresponder integralmente ao desejo do pedófilo, né? Então, o se esmerar é ela permitir, né, as práticas que ele quer, e é também ele vai numa escalada, né? Ele também, o abuso vai ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais invasivo, né? Então ele também se esmera, né? E isso também é alguma coisa própria do pedófilo, né? Porque ele começa com fantasias, né? Você tem um processo ali, né? Que é a fantasia, a masturbação e a ejaculação. Né? E a Então, ejaculação. começa assim, né? E na fantasia ele vai, né, desenvolvendo diferentes estratégias e técnicas, né? E isso vai estimulando ali o alto prazer dele, até o momento em que ele vai chegar, né, na possibilidade de atuar e fazer o ato, né? E a partir daí ele vai começar também essa escalada da própria prática do abuso sexual, né? Vai querendo cada vez coisas mais diferentes, né? Até que, em geral, aqui isso aparece no filme também, a menina cresce e aí ele vai perder o interesse por ela, né?
Então, aí voltando, né, a esse paralelo da Odete com o Lago dos Cisnes, né, ela também está aprisionada no seu corpo, né? E ela vai precisar do quê? Ela vai precisar que alguém a ame, né? Ela vai precisar que alguém a aceite para ela recuperar a condição de mulher, né? Ela é promíscua, né? Ela é indiferenciada, ela não consegue manter relações, ela não Ela consegue faz se dar. incursão pelas drogas. Aí ela vai para as drogas, para a bebida, né? Então, é alguém desesperado, né? O que você vê é alguém que está absolutamente desesperado e que se auto-sabota, né? Isso é uma coisa também muito comum nas pessoas que sofrem abuso sexual, é que elas se culpam e elas têm um sentimento de vergonha muito forte, né? Então, a culpa faz com que elas procurem punições e expiações, e a autossabotagem é uma das formas, né? E pior que a culpa é a vergonha, porque a vergonha, ela ataca diretamente a autoestima, né? A partir do momento que a pessoa se envergonha, ela deixa de gostar de si própria. Então, assim, a vergonha ela é absolutamente devastadora, né, para essas pessoas que sofreram aí o abuso sexual na infância, né? E não fala, né? Que a fala é justamente expor a situação vergonhosa para ela, né? A Também. situação vergonhosa, o medo de não ser acreditado, de não ser levado em conta. Muitas vezes, né, tem aqui a estatística, eu posso passar para vocês depois, o abuso sexual infantil ele costuma muito ser feito por alguém que é muito próximo, né? Então você tem aí esses conflitos de lealdade, tudo isso conspira para que a criança não fale. E às vezes ela fala e ninguém acredita, né? Isso também, né, não é raro. Então ali, se a gente pegar no caso do filme, havia muitas evidências ali de que o abuso estava acontecendo, né? A menina quieta, triste, ela não queria ficar com o tio, né? O tio amigo ali, aquela toalha, né? Ele se limpava na toalha, né? Quer dizer, ninguém percebeu que aquilo era esquisito, né? O pai foi alertado por um amigo, né? Olha aí, né? Parece que ele é próximo demais, eu ficaria de olho, né? Mas é difícil ver. A gente nunca acredita que alguém próximo, alguém querido vai ter esse tipo de comportamento. Enfim. A toalha, Cita, ele presenteava com toalha, né? Quer dizer, presenteava, os presentes eram toalha. Então, era algo que passava pelos pais assim, né? Como se fosse algo natural, não querendo ver, né? Essa história toda. Exato. Exato. Né? Então, pegando aí de volta, né, a analogia do Lago dos Cisnes, precisa haver uma morte simbólica desse Gilberto, né? Ele precisa deixar de existir de alguma maneira, né? E a Odete precisa encontrar um amor, ela precisa encontrar alguém que olhe para ela e que goste dela, né? Para ela se libertar aí do feitiço, né? Que é esse processo de desumanização. Como é que ela vai poder se livrar disso? A primeira coisa é enfrentar, né? É o olhar, que é o que a terapeuta fala para ela. Você tem que olhar para isso, né? Senão você não vai conseguir superar. E aí, então, o filme ele é o quê? A jornada dela, né? Em busca dessa superação. Então, ela escolhe ali uma terapeuta que ela passa na frente. Uma psicanalista aleatoriamente lacaniana, possivelmente, né? Bastante técnica, né? E é interessante que ela também vai fazendo com que esta terapeuta se humanize, né? A ponto dela ali contar uma piada que quase ninguém
acha graça, né? Mas para os psicanalistas ela é engraçadíssima, né? E, enfim, né? Então é isso, quer dizer, para ela poder se livrar desse aprisionamento, né, que ela tem, ela precisa então trazer esse conflito para a consciência, né, se recuperar como mulher, né, e ser fortalecida pelo amor. Isso é que possibilitará que ela então elimine, vamos dizer assim, este agressor que está lá junto com ela, está lá introjetado, né? Bom, e aí o que acontece, né? Tem a medida que a terapia avança, e é muito interessante como o processo terapêutico é mostrado, né? A terapeuta, ela acompanha a Odete nas suas memórias, né? Uhum. E isso é muito interessante também, porque as memórias, elas não são fiéis, né? Então, ela brinca um pouco, né? A Odete brinca um pouco com as lembranças dela. Em alguns momentos, ela traz a lembrança como foi, em outros, né? Ela cria, ela fantasia, ela muda, né? Sim. E os Que ambientes falam disso também, esses momentos de memória nos ambientes em que ela está e para os quais ela leva a analista, a a terapeuta, psicanalista. analista É, dela. É muito interessante, elas vão concretamente lá, e este é o papel da analista, né, do terapeuta, que é acompanhar. Você não vai interferir na memória, né? Ela vai ali com a pranchetinha dela e fica anotando, mas ela não intervém, porque não é este o papel. O papel é ajudar, né, a Odete a olhar para a sua experiência, a olhar ali para a sua vida, né? E à medida, né, que elas se aprofundam nas experiências da, da Odete, a Odete começa a se tornar mais consciente de si, mais aberta para as relações, né, um pouco mais responsável. E isso mostra assim, que ela está indo num caminho, né, que vai possibilitar que ela integre, então, essas experiências aí do passado, né? Aí a gente pode pensar um pouco, né, quem é o pedófilo, né? Quem é este personagem do pedófilo, né? Então, embora a gente perceba logo de cara, né, que o Gilbert é um pedófilo perverso, né, porque ele é isso, o pedófilo não vê a outra pessoa como pessoa, né? E, aliás, tem uma obra, tem um livro que é maravilhoso, né? Que mostra muito o que é a cabeça do pedófilo, que é o Lolita, escrito pelo Vladimir Nabokov, né? É maravilhoso esse livro, para mim é um dos livros mais bem escritos que tem, né? E é assim, é a visão dele, é a visão dele, né? Do abuso sexual que ele faz de uma menina de 12 anos. Mas o tempo todo ele acredita que a menina gosta dele, que a menina quer isso, que ele está fazendo o que ela quer, que é essa distorção cognitiva, né, da qual eles fazem uso para justificar ali a sua agressão, né? sim. Então, eu recomendo que leiam, é maravilhoso esse livro, né? E, enfim, a gente fica um pouco aflito, mas assim, você começa a entender um pouco como é que é a cabeça do pedófilo, né? Você não vai olhar para ele só como um ser abjeto, entendeu? Você vai tentar, você consegue entender um pouco como que funciona a cabeça dele, né? Uhum. E o Gilbert, ele tem isso, ele tem essa característica ali, ele acha que a menina gosta, né? Quer dizer, acha, ele transforma ali a realidade para se convencer disso e ele fala isso, né, de uma maneira muito crua, muito cínica, né, ali no julgamento. Aí que a gente percebe como que ele vai encarar a realidade e lidar com essa realidade do delito dele, né? Sim. E a irmã dele, então, não consegue ter uma vida, né? A vida dela é uma vida desértica, né? Ela não consegue relações, ela não consegue produzir nada.
Mas a Odete é mais forte, né? Então a Odete enfrenta e a gente não vê ela contar no tribunal, mas ela, né? A gente entende que ela vai contar tudo que aconteceu mesmo, né? Sim, porque a cena dela no tribunal é uma catarse, né? É um momento em que ela aparece não falando, não contando, mas entregando, né? Ali, porque é quando ela dança, né? No tribunal. E é algo que fala da fala dela. E É. uma coisa que me chama atenção também, que na idade adulta, né, quando ela já não tinha mais o contato com ele se desinteressa, né, porque ela cresce, mas ela diz, eu sinto ele, né, nesse momento em que ela começa a querer falar, ela fala, eu sinto ele. Então, chegou um momento em que isso se tornou insuportável. E quando ela sabe que ele tem as netas gêmeas, meninas, aí ela meio que, né, revive uma situação e não sei se a gente poderia chamar de empatia, acho que é muito mais do que isso, claro, né? É. Ela se Não, viu ela tem pelas meninas, né? Ela, responsabilidade, não é, Cissa? Mas então, ela já estava. ela retorna como adulta, né, para casa dos pais ali para esse evento que tem e é como adulta que ela olha, né, o Gilberto, né? E é como adulta que ela tem a consciência de que as netas dele correm risco, né? Porque são duas gêmeas, são duas meninas indefesas, como ela era indefesa, né? Mas é muito difícil para ela ali, né, lidar com essa situação toda, ela acaba contando, né? Mas a reação da mãe é interessante que diante da mãe tem uma hora que ela é a menina, né? Porque essa mãe fria, essa mãe insensível, né? Com preocupações do tipo, nossa, mas o que todo mundo vai falar, né? O tempo todo ela quer colocar a culpa na menina, né? Não no abusador. Né? E é uma Devemos a coisa. ele, nós devemos a ele, ele emprestou dinheiro, quer dizer, tem uma É, relação ali isso. em que a filha fica como uma moeda, né? Nessa troca que começou lá atrás, né? Para os benefícios ali daquele casal que queria fazer um empreendimento, né? Uhum. Sim, quer dizer, eles tinham uma ligação não só de amizade, mas uma ligação de dependência financeira, né? Financeira. Então, isso acaba fazendo com que fique mais difícil mesmo para eles enfrentarem, né, a questão, né? Sim. E, bom, aí só aqui alguns dados interessantes, né? Porque fala assim, ah, mas a pedofilia é uma doença, né? É Isso é uma, interessante trazer, né? isso é uma coisa que se discute muito hoje, né? Se realmente o pedófilo ele é um doente mental, se isso é uma doença mental. Hoje em dia se fala mais de parafilias, né? Mas o que acontece, né, sem entrar aí no mérito da pedofilia, se ser uma doença ou não, quer dizer, ela é algo que é catastrófico para a vítima, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar do ponto de vista da vítima, né? Uhum. Que não entende o que é machucada, né? Que é indefesa, né? Que, enfim, não tem a possibilidade de dizer não, né? Mas é muito comum, em cerca de 60% dos casos dos pedófilos, você tem algum transtorno de personalidade coexistente, Associada. associado, né? Então, se você pegar aí desse total de pedófilos, né, que costuma ter esses transtornos, você tem o transtorno obsessivo compulsivo, quer dizer que realmente ele não consegue controlar, né, o impulso sexual, Uhum. né? Você tem os antissociais, que esses são perigosíssimos porque às vezes você tem um elemento de sadismo junto, né? De ver sofrimento, né? Enfim. Você tem os narcisistas,
né? Quer dizer, essa pessoa está lá para me satisfazer, né? E você tem os transtornos de evitação, né? Que são pessoas que têm muita dificuldade, né? Às vezes têm dificuldade sexual com os adultos, então vão para a criança, porque a criança é mais acessível e mais indefesa, né? E, bom, entre as sequelas, né, que traz para a vítima, por isso que eu acho assim, não pode deixar de olhar o que acontece com a criança, né? Então, ali, a representação que a Odete traz, do tipo de sequela que aparece, ela é muito fiel e é muito real. É aquilo mesmo que acontece, né? Então, o que que tem? Vulnerabilidade à depressão, baixa autoestima, sentimento de vergonha e culpa, comportamento tenso, constante estado de alerta, que são pessoas que não confiam nos outros. Não confiam. Sim. Né? Aí a dificuldade de criar relações significativas. Né? Condutas autodestrutivas ou suicidas, fraco controle dos impulsos, agressividade, dificuldades interpessoais, medo da intimidade, medo de estabelecer relações afetivas. Então, isso aparece muito claramente nela, que mesmo ali com aquele rapaz que gosta dela e tudo mais... Jesse, né? O Jesse aparece no momento em que ela... Acho que é Jesse, que aparece no momento em que ela se machuca. É, que ela machuca a pé, que ela está vulnerável e ele é quiropata, né? Osteopata. Osteopata. Bom, enfim, Osteopata. Ele cuida dela, né? Ele é alguém que pode cuidar, né? Então, ele é o príncipe, vamos dizer assim, que pode cuidar dela. Mas ela mesma sabota a relação, né? Ela vai testando, até chegar ao limite que ele fala não, né? Por quê? Porque ela não está preparada, né? Ela não está preparada para ter uma relação, né? Assim, afetiva. Inclusive no primeiro encontro deles, ela já entende que eles vão direto pro apartamento dele ou dela, né? E ele dá uma retraída. E ali ele já mostra uma outra perspectiva que ela ainda não consegue, né? Com a qual ela não consegue lidar ainda, né? Isso, quer ser amada, né? Sem necessariamente isso implicar no sexo, né? O sexo vem como decorrência do amor, né? Não como, né, algo que vai propiciar o amor, né? O amor vem primeiro, sim, né? Sim. Bom, enfim. Então a gente vai ter, né, o que se trata o filme, vai ser essa jornada, né, dela, né, e rumo aí a busca da integração, a busca da superação desse trauma, né? Ela precisa conseguir a morte simbólica do Gilbert, quer dizer, tirar ele de dentro dela, né? Para conseguir se libertar, né, desse feitiço, desse aprisionamento, né? E aí é interessante que neste convívio com a terapeuta, ela vai tornando a terapeuta mais humana, né? Mais molinha, né? E ela própria vai se tornando mais humana, né? Ela usa da dança, né? A arte sempre é um elemento que permite a elaboração, né? Então, o dançar é a salvação dela. Né? A Pina Bausch fala, né? Se nós não pudéssemos dançar, nós não teríamos salvação. Né? E ela, então, dança. E é isso que permite que ela sobreviva. Né? Ela é uma sobrevivente. Né? E lembrar que a dança, ela não é só a técnica. Na verdade, a dança da Odete é uma dança muito mais emocional, né? Pouco técnica, né? Isso é comentado ali no filme. E vai indicar a maneira como ela se coloca no mundo. Né? Por isso que um dos coreógrafos, né, admira ali a dança dela e fala, mas você precisa se tratar. Por quê? Porque ela está expressando o desespero dela ali pela sua dança. Ele diz, é uma menina em sofrimento, isso que você mostrou. Exatamente. Né? E ele é o marido, né, da atriz, e os dois foram roteiristas
juntos e dirigiram, né? Uhum, uhum. E ela consegue mesmo, através da dança, mostrar essa raiva dela, né, que está ali contida. E aí tem alguns elementos que são bem interessantes assim sobre o processo dela, né? Primeiro, que a primeira vez em que ela fala do abuso, quer dizer, que ela traz pela palavra, né, o que já indica uma proximidade com a consciência, o que já indica que está na consciência, porque transforma em verbal, né? É na sessão terapêutica, né? É na terapia que ela vai falar pela primeira vez que ela foi abusada, né? Uhum. Então, aos poucos, né, à medida que a Odete, com a terapeuta, né, revisitam o seu passado, ela consegue olhar também esse passado de uma outra perspectiva. Né? Então, o processo terapêutico, em parte, é isso mesmo. Vamos olhar isso de uma outra maneira, vamos olhar isso sob uma outra ótica. Né? E ela vai evoluindo, né, no seu processo terapêutico até ela estar pronta para falar, né? Até que ela está pronta para denunciar, que aí assim, eu vou tirar esse indivíduo de dentro de mim, né? E aí quando ela fala, né, e ela traz à luz, né, ela se liberta do feitiço. E aí ela pode matar simbolicamente o abusador. No caso, né, ele vai ser morto pela lei, né? Não morto, mas afastado. Né? Então, esse é o processo dela. Né? Quando ela consegue falar, né? Quando ela consegue canalizar para o devido lugar, né? O que fazer com esse indivíduo, né? Ela consegue se libertar. Né? Porque ele, de uma maneira ou de outra, ele vai ser punido. Não há reparação para o mal que ele fez. Né? Mas aqui eu retomo Nietzsche, né, que é uma frase que eu adoro dele, acho que eu já falei aqui, porque eu falo em tudo quanto é lugar, que a gente tem que dizer sim para o passado, mas a gente não precisa ser escravo do passado. Né? Então, Sim. assim, sim, eu fui abusada, isto aconteceu, mas eu não sou escrava disso. Né? Sim. E ela consegue denunciá-lo, né? Nesse ponto, ela consegue denunciá-lo, quando ela chega nesse ponto, né? Exato, ela consegue falar. Né? Então, é como se ela saísse daquele escuro, né, que está ali no começo do filme, em que ela está sozinha, que ela está no escuro, que ela está desesperada e que ela não fala. Né? Ali são só aqueles movimentos, né, quase espasmódicos ali do corpo que traduzem o desespero dela. Por quê? Porque aquilo não é passível de outra expressão a não ser pelo corpo. Né? Mas quando, depois do processo terapêutico, ela consegue transformar aquilo em palavras e aí fazer esta denúncia, trazer à luz. Né? É isso, sair Sim, da tá. escuridão e trazer à luz. Né? E juntando aí o Nietzsche e a psicoterapia, não é? As nossas abordagens, o fato existiu, né? Quer dizer, não tem como ele ser retirado da vida, Não mas dá para apagar, né? Não dá para ele precisa apagar. ser. Nesse processo dela é lembrar, né? Reviver e elaborar, né? É isso. E aí é ressignificar, elaborar, como a gente possa chamar. E aí, neste momento, o fato existe, eu vou lembrá-lo, ele aconteceu, porém, não serei mais afetada da mesma forma, quer dizer, o afeto não será o mesmo, né? Essa é uma parte do processo, né? É. Não serei aprisionada. Né? Não estarei aprisionada por ele. Né? Acho que é Uhum. bem a ideia dos grilhões, né? Quer dizer, rompem-se os grilhões. Está lá, o fato está lá, mas eu sigo, né? Eu não vou ficar ali parada, né? Estagnada, né? Que é o que aconteceu com a irmã do Gilberto, né? Sim, sim. E é interessante também que a denúncia ela vai trazer à luz também, com cores mais vivas, né? A personalidade não só
do abusador como da própria mãe, né? Quer dizer, ela é de uma insensibilidade, né? E a gente imagina, já que a história é autobiográfica, possivelmente a mãe da Andrea, né? Que é a bailarina, provavelmente era desse jeito mesmo, né? Sim. E que ela é, enfim, ela só pensa nela, ela não vê a filha, ela não vê o sofrimento da filha, capacidade empática zero, né? E ela diz, Era nada, para ela era nada. Para ela é nada, ela fala, né? Tudo isso por causa de uns dedinhos na xoxota, né? Quer dizer, também desprezando ali o sofrimento da filha, né? Sim. E aí a gente vai ter o final do filme, né? Que é o quê, né? É a Odete se reencontrando com a menina Odete, que está ali sozinha no escuro, né? Dentro daquele banheiro onde ela foi abusada. Né? Ela abre a porta e vai entrar em contato, né, com essa menina neste lugar de onde ela nunca saiu. Né? E aí é muito bonito, porque o que ela traz, né, não é raiva, não é desespero, né? O que ela traz é esperança. Né? O que ela traz é esperança e aceitação. Né? E a menina fala, eu quero ser uma grande bailarina. E ela fala, há vários caminhos. Né? Você pode ser várias coisas. Né? E juntas, elas saem da escuridão. Né? Então, não isso, mais a culpa, não mais a vergonha, né? Isso, mas a esperança... Não mais a culpa, não mais a vergonha, a esperança. A esperança, né? Então, com isso, a hora que ela, né, se reconcilia, né, com essa infância, que ela se reconcilia com a menina ferida, né, ela se liberta do feitiço e se torna humana, plenamente humana. Né? Sim. É lindíssima essa cena. É lindíssima e é a única possibilidade de saúde dela. A única possibilidade que tem é aquilo que a terapeuta falou, você vai precisar olhar para isso, você vai precisar entrar em contato com isso, porque enquanto você não olha, aquilo fica ali te envenenando, entendeu? É uma influência tóxica, né? Então, precisa encarar, mesmo que doa, né? Em geral, dói, né? Esses confrontos, eles doem, eles trazem sofrimento, mas eles são necessários e é comum a pessoa dizer, eu me sinto aliviado. Né? Por quê? Porque põe aquilo para fora. Né? Uma libertação, não é, Cissa? É uma realmente libertação. É isso. É uma libertação. É isso. Então, Tânia, não sei se você quer ir tentar essa nova estratégia. Eu quero. Que você pensou. Vamos ver. Eu quero te perguntar. Quero te perguntar umas coisas, assim, que... Bom, você já trouxe muitos dos aspectos do cenário, quer dizer, aqueles pontos bem importantes, né? Dos perfis, inclusive. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho a cena do Nureyev, ela a conversa dela com o Nureyev, né? Que é também algo com muito simbolismo ali. E tem um momento também que é a amizade com o Manu, que é aquele menino que ela conhece, porque ela vai para um conservatório e aquele quarto em que ela fica é um quarto de paredes pretas, escuras, e aí a dona da casa, que tem uma filha que mora fora, não pode mudar a cor do quarto. Quando ela sai e deixa a menina no quarto, ela fala assim, não faça barulho. Quer dizer, tudo remetendo ao que ela precisa guardar e não pode falar, e a este ambiente em que ela não tem luz, né? Ela não vê saída naquele momento. Né? Mas então, a de dona novo aparece aí alguma coisa que já teve lá no Manchester à beira-mar, né? Que não teve ali na professora de piano, mas que teve na Manchester à beira-mar, que é a importância da amizade, que é a importância da rede de apoio, né? Porque o que surge ela encontra ali? O Manu.
né? E a primeira coisa que ele faz é assim, saia pela janela. Se você não dá para sair pela porta, saia pela janela, né? E é um momento que ele é mais livre. E é uma amizade que vai ficar para sempre. E eles são diferentes, eles seguem caminhos assim, que se aproximam, mas que também ele é preso e tudo mais, né? Mas ele é uma referência muito positiva para ela, né? Sim. E o Noriega, ele é aquele ideal inalcançável, entendeu? Então, aquele diálogo, assim, ele meio menospreza todo mundo, diz que a terapeuta é gorda, né? Então, ele é ali um ideal meio inalcançável, ali dançando no palco do teatro, que ela mesma fala, eu nunca vou poder dançar aqui. Nunca. Né? Sim. Então, ali é uma fantasia do inatingível. Né? Em Eles estão na oposição Opera House, né? É? Eles estão na Opera House de Paris naquele momento. É. Até para eu esquecer onde eles estavam, eu anotei aqui. Né? E enquanto o Manu tá ali, ó, é o pé no chão, é o concreto, e ele aceita ela do jeito que ela é. Né? Então é isso, eu acho que a amizade é uma grande boia de salvação, entendeu? Porque o amigo não cobra, entendeu? A relação de amizade é uma relação muito saudável, porque os amigos não cobram. Eles estão ali quando a gente precisa, né? E não há exigência, você tem que ser assim. Não, amigo é amigo, entendeu? Até mesmo Então, uma das dançarinas fala, né? Agora eu entendo. Quando a Odete verbaliza para essas amigas bailarinas, uma delas fala, agora eu entendo. Né? Todo o comportamento dela. Né? Então, eu acho que tanto o Manchester à beira-mar como esse filme, né? A Inocência Roubada, eles vão mostrar as possibilidades de redenção e de salvação pelas ligações positivas que a gente tem uns com os outros. Né? Quer dizer, o ser humano ele tem que contar com o ser humano. Isso é a salvação. E se a gente for fazer a ponte com a professora de piano, ela não tinha ninguém. Né? Então, ela não tinha saída. Ela não tinha saída. Sim. Mas a Odete Sim. tem. Né? E é Sim. uma pessoa, né, criativa, que esbanja a vida, né? Então, enfim, essa é a minha visão, né? A minha leitura. Sim, né? claro. Que é isso. As relações positivas que a gente tem são a nossa salvação. As pessoas de quem a gente gosta, as pessoas que gostam da gente, né? É isso. Os filhos, os amigos, né? Uma boa mãe, um bom pai. Aí vai depender da qualidade de cada um também. Irmão, outro dia eu li algo assim, alguém dizendo no Instagram, falando assim, as pessoas falam que as coisas mais importantes da vida são as coisas simples. Nossa, mas as coisas simples é que são as importantes, né? Que são esses vínculos, a amizade, não é uma família, é a saúde. Então, assim, eu acho que me lembrou o que você está dizendo também isso, né? Para onde a gente coloca a grandeza, né? E olha como muitas vezes a gente não tem acesso. Por exemplo, eu fico pensando na irmã do Gilberto, né? O que nessa estruturação, né, dessa criança que era na época se diferenciou da Odete, porque cada uma tem um desfecho, né, desse abuso, né, dessa presença do Gilberto. E aí são muitas... mas a gente pode pensar em algumas, né? Uma Vamos delas pensar. É assim, a Odete dançava. Já começou por aí, entendeu? Ela já está na vantagem aí. Ela desenhava, já está na vantagem aí. Ela tinha um pai, né, que olhava para ela, que cuidava dela. A mãe era uma bruxa, mas o pai era uma pessoa muito amorosa com ela. Né? E foi interessante você perguntar isso, porque é uma coisa muito comum, né, entre os abusadores sexuais é eles próprios terem sido abusados. Né? Existe um mecanismo que é um mecanismo de identificação com o agressor.
né? Uma forma, principalmente do menino, se proteger do abuso é se identificar com o agressor. Então, não é perfeitamente excluída a hipótese de que o próprio pai tenha sido um abusador do menino, né? Então, assim, possivelmente a irmã do Gilberto já encontrou menos referências, né, que dessem a ela um pouco mais de resiliência aí diante do trauma, né? Sim. Então, a gente pode pensar que o ambiente dela, não, deles, certamente foi pior, porque gerou um pedófilo ali. Ela estava nessa mesma família do Gilberto, né? Exatamente. Ela estava nessa mesma família do Gilberto. Olha, Cissa, aqui nós tivemos alguns comentários durante, muitas palminhas, muitas as pessoas comentando o quão importante, maravilhoso. Entrou aqui também comentário Frederic, excelente live, um prazer essa oportunidade com tantas reflexões e aprendizados. São temas que a gente busca trazer aqui para refletir, porque são temas da realidade, né? São temas da vida, são temas com os quais a gente também na nossa atividade, no nosso trabalho, a gente lida mais ou menos, né? Mas a gente lida também. Oi, Cissa. Sim, sim. E acho que assim, né? A gente está falando de casos extremos, né? Casos extremos. O coitado ali da Manchester à beira-mar era um sujeito com afetividade completamente travada, né? A professora de piano com aquela mãe narcisista, né? Que não dá chance para ela se desenvolver. Aqui uma menina que foi abusada sexualmente. Então, assim, são todos casos extremos e limites, mas o que a psicologia traz para esses casos extremos serve também para os pequenos dramas que a gente tem na nossa vida, né? Sim. Então, eu acho que falar dessas coisas é bom, porque eu acho que ajuda a gente também a lidar com as questões que a gente encontra aí, né? Com esses um tema comum hoje foi o furacão lá, né? Na Flórida, né? Então, às vezes você está tranquila na vida e de repente passa um furacão e sua vida fica meio de perna para o ar, né? Então, eu acho que essas reflexões, elas podem te ajudar um pouco, sabe? A olhar para isso de uma maneira mais esperançosa, né? Não tão devastadora. Sim, né? Que a vida não é presumível como a gente imagina, mas que é possível, né? Por vários outros que meios. aparece, né? Me lembrei. É a que está aí. A gente tem que lidar com o que está aí. Né? Exato. Cissa, me lembrei de mais uma coisa, só para a gente deixar aqui esclarecido, que você falou em algum momento sobre parafilias, né? Você mencionou, e nem todo mundo aqui talvez, nem todo mundo aqui eu acho que é psicólogo, a gente poder falar um pouquinho só sobre essas parafilias, não todas, são várias, são muitas parafilias, e algumas nem tão comentadas, nem que a gente, muitas pessoas nem sabem que são, que é o desejo por alguns objetos, enfim, vários, Até o carro pode ser um objeto de desejo, fetiche, é o fetiche, fetiche. São fetiches, hoje em dia, assim, a gente tem o DSM-5, né, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, né, que é um grande dicionário de doenças, né, que descreve as doenças mentais, etc., e fica meio a Bíblia, assim, para todo mundo seguir. Né? Então, de vez em quando, eles resolvem mudar o nome de algumas coisas, né? Muda ali a classificação, e o que eles fizeram foi pegar todos esses desvios sexuais, né? Aquilo que sai da norma, né? E coloca nessa grande categoria que chama as parafilias, né? Que seriam, então, expressões sexuais desviantes, né, da norma. Né? Então, aí inclui, os pedófilos, inclui os fetichistas, os voyeurs, né?
todas essas variações aí que a gente tem em termos da sexualidade, né? Sim. Então, E quem tiver cujo interessado em saber, põe lá, DSM-5 parafilia no Google, que você vai ter a relação ali, né? são De todos muitas, esses muitas, desvios, né? são muitas, muitas, muitas. Cissa, você gostaria de dizer algo mais? Não, eu queria ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Por mim, assim, eu encerrei, estou aí atrás de outros, estou atrás de um filme positivo, mas tá difícil, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à Eu acho disposição. que hoje tivemos só aplausos, Ah, que bom, que bom. né? Mas não tivemos perguntas ainda. É, eu queria lembrar também, se nós, né, queremos lembrar aqui a importância de se denunciar, né? Você falou da preparação que hoje existe para os professores, os educadores, que muitas vezes chegam também nas famílias, né, por meio desses outros parceiros que são nesse processo de educar, né, de socializar. E também a importância de se denunciar, né? Porque nós vimos aqui, fizemos um post, nós colocamos lá também um post sobre o filme, nós colocamos lá também alguns dados sobre o número de ocorrências que se tem hoje por denúncias que passaram a ser feitas e que essas, geralmente o abuso predomina ali, no caso de abuso infantil, em meninas abaixo de 13 anos, né, de 13 anos para baixo, que é aquela característica que você trouxe também, do abusador, cresceu, perde o interesse, né? Uhum. Que esse abusador geralmente está dentro de casa, e aí também tem algumas estatísticas que mostram que é pai, padrasto, aí depois vem tio, primo, avô, às vezes envolvido ali também, mas muito pai, padrasto, né, que estão Então, ali, os avós estão aumentando, viu? Está tendo um os aumento avós estão muito aumentando. grande de abuso sexual por idosos. Tá? Tá Sim, uma coisa bem, bem elevada. Tem aparecido bastante. Né? ontem, inclusive, eu assisti a um filme num dos streamings, na Netflix, e tem uma cena, um filme que se remete aos anos 40, 30, 40, e o filme tem uma cena que mostra um abuso de avô à neta, né? Veja, um filme que se remete aos anos 30, 40, né? Quer dizer, quanto mais a gente vai para trás, né? Também isso acontecia e acontecia de uma forma, quer dizer, o corpo da criança não pertencia a ninguém, né? A criança era como se fosse realmente estivesse ali para isso. Hoje a gente já consegue discutir mais isso, colocar ali os pingos nos is, né? Quais são as funções, os papéis e Eu só buscar queria falar uma coisa que é importante, viu? Porque assim, eu falei, uma maneira boa assim da gente investigar se a criança está sofrendo abuso é o desenho, né? Mas o que está acontecendo hoje em dia é que as crianças estão muito expostas à pornografia, nudez, etc., né? Então, não é só aparecer o elemento sexual no desenho, porque como as crianças estão expostas, esse elemento sexual eventualmente vai aparecer e não tem nada a ver com o abuso, né? Sim. Então, não só a temática sexual, como o sofrimento, né? São desenhos desestruturados, são desenhos apavorados, tem muito medo, olhos arregalados, traços assim muito... A criança pega o lápis, assim, principalmente o lápis preto, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, antigamente, lá nos antigamente, falava assim, mas se há uma temática sexual, é porque a criança passou por isso, né? E não se achava que a criança fosse exposta. Hoje em dia ela é muito exposta, então a temática sexual aparece porque ela está aí, né? Então tem que tomar um cuidado para não ficar achando também que está
todo É, mundo sendo abusado sexualmente, né? essa análise, essa interpretação precisa ser muito cuidadosa. Lá no passado Muito, também, muito, muito. muito cuidadosa. Lá no passado também, algumas crianças presenciavam a relação sexual dos pais Os porque pais, viviam no mesmo no cômodo, mesmo no mesmo cômodo, no ambiente, mesmo ambiente. não Você tem que necessariamente levar. acontecia com ela. É, precisa ter esse olhar cuidadoso, né? Porque É, agora vamos ter cuidado com os diagnósticos, né? Porque os exato. diagnósticos estão pipocando aí, os Estão pipocando. psicodiagnósticos. É. Precisa ter muito Exatamente. cuidado. Sim. É isso. Cissa, é isso. Então, mais uma vez, né, a gente agradece aqui pela tua análise, pela tua dedicação. A gente sabe que, além de você gostar de trabalhar os temas, faz isso também na faculdade, né, na PUC, onde você dá aula, nas suas aulas, mas envolve um trabalho, envolve uma pesquisa, e você se dedica e vai lá e traz com toda essa, né, com toda esse entorno, né? Então, você vai fundo e a gente agradece. Então, só lembrando mais uma vez que a nossa live é uma vez por mês. Ficou às quintas, tá, pessoal? Pode ir divulgando aí. As quintas, últimas quintas de cada mês, às 20 horas. E a Cissa, então, vai daqui a pouco decidir aí qual vai ser a próxima live. E denuncie, tá? Abuso sexual infantil, denuncie. Existe a forma de denúncia anônima, existe o Disque 100, existe o Conselho Tutelar, existe a delegacia da mulher, existe o 190, tudo isso é caminho para a denúncia, É isso. ok? É isso. Só A queria Luque dizer que Tayama a entrou. querida. Tem um comentário aqui da querida Alexa, né? Que está se normalizando, né? A pedofilia aí, né? Essas canções que falam das novinhas, né? É isso aí, querida Alexa. Está normalizando isso. Isso é um problema, eu acho. É um problema, né? Enfim. Problemão, né, É. Alexa? Alexa, obrigada pela participação. A Luque Tayama entrou agora, mas Luque, a gente vai deixar a live salva. Se tudo der certo e eu acertar hoje, Ah, é. Não pode desligar antes de gravar, né? Não pode sair antes de gravar. tem que sair e salvar, tá Não, bom? vamos salvar isso Não, aí. não, é o aviãozinho e depois sair. Ah, tá. Sei lá, eu não Cissa, entendo. eu me embanano com essas coisas simples. Gente, obrigada, viu, pela presença aqui na live. Obrigada, Cissa, mais uma vez, tá? Boa Beijo, noite. Ah, gente. boa noite. Obrigada, viu, por Ó, peraí, prestigiar. Cissa, só mais isso. A Luque está dizendo: fui aluna da Cissa de Rocha e vim matar a saudade de escutá-la. Que bonitinha. A Lu Itayama falou. Então, Lu, depois vai lá no nosso Insta, na casa da Barão.pc, que tem outra live com a Cissa lá e os conteúdos também que estão sendo criados pelos psicólogos que são o grupo de profissionais da Casa da Barão, tá bom? Então, tchau. Tchau, boa noite para todo mundo. Boa noite, Cissa. Boa Obrigada. noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Obrigada.